Meus irmãos, depois de uma semana difícil, de péssimas notícias, quanto ao testemunho cristão de pessoas que dizem nos representar no parlamento brasileiro, dando um péssimo testemunho, se dizendo cristãos, nós podemos ser noticiados também de uma exceção, de um bom testemunho dado por um irmão em Cristo, por alguém que Deus abençoou com talentos maravilhosos, artísticos, para atuar em filmes tão conhecidos, especialmente dessa geração mais jovem, que foi o ator Chad Boseman. E ele conta as notícias que saíram depois de lutar contra um câncer descoberto em 2016. Esse jovem que você está vendo aí a imagem, ele lutou por esse tempo e na última sexta-feira, aos 43 anos apenas, ele partiu para estar com o Senhor. E a frase que marcou essa sua ida para o Senhor é que o Pantera Negra fora encontrar-se com o leão da tribo de Judá. E esse foi um ator que deu testemunho desde sua mais tenra infância. Esse homem de Deus, depois nós começamos a ver na internet alguns dos seus discursos, de suas palavras surgirem, e a gente começa a conhecer mais quem foi o homem, além do ator. E em uma recente entrevista à revista Hanger, ele contou que a sua infância foi de participar do coral da igreja, participar do grupo de jovens, e foi servindo a Deus e aprendeu a ser um homem de oração. E ele diz que esse papel do Pantera Negra ter chegado em suas mãos foi uma resposta de oração. Ele conta que escrevia em seu diário como que ele se imaginava gravando as cenas do Pantera Negra, o que é que ele gostaria de que tivesse no filme, e aí Deus o abençoou. E em uma outra entrevista, uma outra atriz evangélica que participou do filme, atuou com ele, conta que nos intervalos lá nos estúdios Marvel, eles conversavam acerca dos milagres de Deus, contavam e compartilhavam os seus próprios testemunhos de como Deus os abençoara para que eles pudessem chegar onde eles estavam. E ela disse que parecia mais a igreja nos intervalos do que um estúdio de gravação. E em um dos seus discursos, que acabaram surgindo aí na internet nesses últimos dias, ele deixou transparecer qual era a razão da sua esperança. Era um homem movido realmente pelo propósito. Em uma cerimônia acadêmica, falando para recém-formados, ele dizia que na vida, mais do que conhecimento, aprendizados das diversas disciplinas científicas, mais do que uma carreira profissional profícua, o que importa é ter uma vida com propósito. E aí ele cita as palavras do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, no verso 11, dizendo que Deus é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Na versão que ele usou, para nos dar um futuro e uma esperança. E é para meditar nas palavras de oração desse profeta Jeremias que eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 56. Amém? Está projetado aí também, os irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Vamos ler juntos esse verso novamente? Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, peça que Deus fale ao seu coração nesta manhã. Querido Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado por chegar em Tua presença nesta manhã, neste culto devocional, para poder Te render louvores como fizemos, para poder orar como já fizemos também, para poder lermos a Tua palavra e para que agora sejamos ministrados por ela. Pedimos então que o Teu Santo Espírito, Pai, fale conosco, nos instrua na Tua palavra e nos encoraja, Deus, a termos uma vida com propósito na Tua presença, a sermos homens, mulheres, crianças, adultos de oração, que dependem do Senhor e que colocam a vida ao Teu serviço. Assim oramos e agradecemos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Jeremias está falando aqui, nós estamos falando em um contexto de lamento, o próprio nome do livro nos traz essa ideia. São lamentos, 5 lamentos em 5 capítulos, escritos por esse profeta,
que estava lamentando a situação não apenas dele, particular, da situação em que ele se encontrava, mas especialmente a situação da nação de Judá. Porque nessa época aqui, ele estava vivendo na terra de Judá, só que a terra de Judá havia sido invadida pelos babilônios. E eles estavam ali sofrendo um cativeiro horrível, que começou com um cerco que durou alguns anos. A população foi se enfraquecendo, depois houve a primeira invasão, a primeira parte dos mais jovens, capazes, foi levada cativa para servir na Babilônia, e sobraram algumas pessoas já traumatizadas pelas perdas de seus filhos, algumas mulheres foram terrivelmente violentadas, havia fome, havia uma perseguição ali dos povos ao redor, a terra ficou fragilizada, eles perderam as suas principais defesas, e agora eles sofreram uma segunda invasão e estavam sendo ameaçados de ter a sua terra completamente queimada, destruída, como de fato aconteceu depois. E aqui o profeta Jeremias, ele lamenta porque depois de 40 anos de um ministério profético fiel, onde ele profetizava e falava em nome de Deus para que a nação de Judá se arrependesse, para que isso não acontecesse, para que eles pudessem se arrepender da sua rebeldia contra o Senhor, para que eles se voltassem a Deus em arrependimento, em fé, pudessem rever as suas atitudes para com o Senhor, pudessem reaver a aliança, os termos da aliança, de compromisso, de servir a Deus, de obedecer ao Senhor, de ter apenas Deus como seu único Senhor, como seu único Salvador. Aquele povo simplesmente não dava ouvidos àquele profeta que depois ficou conhecido na história como profeta chorão, porque era alguém que pregava fielmente a Deus, mas os seus não lhes davam ouvidos. E agora ele escreve este livro de lamentos para dizer: por que, Senhor? Por que durante todo esse tempo eu fui boca do Senhor para um povo ensurdecido? E agora nós estamos nessa situação. E aí, quando ele escreve esse livro, irmão, se você perceber, nós temos 5 discursos, 5 capítulos, e em cada um deles, exceção o capítulo central, que é o 3º capítulo, ele foi escrito em forma de acróstico. São 22 versos cada capítulo, e cada verso começa com uma letra na sequência do alfabeto hebraico. Então nós temos 22 versos no 1º, 2º, 4º e 5º capítulos, e no capítulo central, que é o capítulo 3, do qual nós lemos um verso, nós temos 3 vezes isso, nós temos 66 versos. É que ele usou 3 versos para cada letra da formação do seu acróstico. Acróstico é aquela inicial que começa cada versículo na sequência das letras, E a ideia aqui é que este capítulo central pudesse falar daquilo que estava latejando no fio de esperança do coração de um profeta entristecido. Era a misericórdia de Deus. Então, no começo, se você voltar e observar o 1º capítulo, ele vem narrando aqui, lamentando diante de Deus a situação da terra devastada, da destruição que houve. No capítulo 2, ele começa a trazer a tristeza do seu povo, e muitas vezes ele faz esse lamento, se colocando no lugar do povo, dizendo: Senhor, nós pecamos, não foram eles e eu sou aqui o injustiçado, nós pecamos, nós merecemos esse castigo. Quando chega no capítulo 3, ele traz esse grito de esperança. No capítulo 4, ele vai trazer que a disciplina do Senhor se fez necessária. E no capítulo 5 ele encerra, assim como ele encerrou todos os finais dos capítulos, com uma oração. Só que o capítulo 5 inteiro é esta oração, clamando pela misericórdia de Deus. De modo que a mensagem central deste livro de lamento, que é um livro profético, mas escrito em forma poética, é de fato trazer que há esperança no Deus de misericórdia. E muitas vezes, quando o profeta se via sem forças, até para lamentar, ele faz como nós lemos no verso 56, ele apenas suspirava. Se você voltar os seus olhos para o verso 56, ele está fazendo uma oração a Deus, mas ele fala: ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos. Essa palavra lamento aqui é suspiro, literalmente respiro. Senhor, tu ouviste a minha oração, que foi feita em forma de suspiro, de respiro. E é nesse momento aqui que o profeta se encontrava aprisionado, jogado dentro de uma cisterna, num calabouço,
porque naquela época em que ele estava ainda na terra devastada, ele continuava sendo boca de Deus para o povo. Eu avisei para vocês, ainda há tempo, se arrependam, porque senão virá uma destruição ainda maior. A cidade será queimada, o templo será destruído. E aí, por causa disso, o povo disse: nós já ouvimos esse homem demais. Ele já lançou sobre nós muitas palavras de maldição, vamos matá-lo. E aí o rei Zedequias, que ainda dava certo ouvido àquele antigo profeta, disse: não, vamos aprisioná-lo, e manteve preso. E o profeta continuava orando a Deus e continuava buscando no Senhor, exerceu o seu ministério profético por amor àquele povo rebelde. E aí Zedequias tira ele da prisão, traz ele novamente para a sua presença. O profeta Jeremias novamente, estou falando aqui de Jeremias capítulo 37 e capítulo 38, e no capítulo 38 de Jeremias ele narra que depois de ter sido solto dessa prisão, o rei é pressionado para de fato deixar e entregar o profeta nas mãos das pessoas, para que elas pudessem fazer do profeta o que elas bem entendessem, porque havia falsos profetas que tinham sido levados inclusive lá para a Babilônia, e de lá eles diziam: olha gente, não se preocupem, porque esse cativeiro aqui vai passar rápido, essa luta que nós estamos enfrentando vai durar não mais que 2 anos. E Jeremias era aquela boca contrária que dizia: não, vai durar o tempo do Senhor, vai durar 70 anos, até que vocês se arrependam dos seus pecados, que vocês se voltem a Deus e sejam restaurados. Então o povo resolve dar cabo da vida do profeta, e aí Zedequias acaba liberando o profeta nas mãos de alguns homens, e esses homens resolvem lançá-lo, jogá-lo numa espécie de uma cisterna, e ele fica coberto de lama naquele lugar para morrer. E é de lá, irmãos, este homem de Deus, profeta do Senhor, servo do Deus soberano, do governador dos céus e da terra, é de lá, coberto de lama, que ele suspira este lamento em oração diante de Deus. Sabe quando a gente não tem forças nem para orar, a gente não tem condições ou físicas ou emocionais ou dificuldades espirituais, que a gente chega à conclusão que não tem condições ou forças para exercer orações faladas. Este profeta, que havia escrito tanta coisa, que havia pregado de forma intrépida na sua geração por tantas décadas, ele se encontra agora impedido fisicamente, com dificuldades emocionais e espirituais, para levantar um clamor formulado, verbal, proposital, ao Deus a quem ele serviu por toda a vida. E aí ele suspira. E veja que no verso ele fala que Deus ouve esse suspiro, porque ele diz: Senhor, ouviste a minha voz, não escondes agora o teu ouvido aos meus lamentos, aos meus suspiros, à minha respiração, que ele chama de clamor, ao meu clamor. Sim, Senhor, eu já gritei em outros momentos, eu já chorei em tantos outros, mas agora eu só consigo respirar coberto por essa lama. E aí, irmãos, o que é mais interessante aqui é que esse lamento de Jeremias não era este lamento particularizado: Senhor, tu estás vendo a minha situação. Não, Jeremias lamenta se colocando no lugar do povo. Nesse capítulo 3, se os irmãos recordarem, no seu início, ele começa justamente falando que é um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E ele começa a reconhecer-se pecador junto do seu povo, e começa a convocar o povo para que esse povo se arrependa, para que esse povo possa buscar em Deus a restauração que lhes pertencia por promessa. Lembra que Jeremias, assim como Isaías, que profetizaram acerca desse cativeiro, foram os mesmos que profetizaram acerca da restauração vindoura, de que mesmo se Deus pesasse a mão sobre eles, Deus é fiel à sua aliança e os traria de volta à sua terra restaurados, purificados, perdoados e acolhidos novamente como filhos da aliança. Mas Jeremias está aqui se colocando entre Deus e o povo, rogando as misericórdias desse Deus. E é por isso que ele traz aquela expressão que nós todos conhecemos tão bem no verso 22,
quando ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. O problema, irmãos, é que este povo aqui continuava endurecido pelo pecado. Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, Deus nos chamando para obedecê-lo, para colocar a nossa vida em consagração diante do Senhor, se a gente ouvir bastante esse chamado e começar a encontrar desculpas e deslocar o centro do propósito da nossa vida para coisas que não valem a pena, o nosso coração vai se tornando endurecido, a nossa consciência vai se tornando cauterizada e a gente começa a ficar insensível aos clamores proféticos de um Deus que nos chama para nos arrepender. E era assim que o povo se encontrava. Parece que o povo colocava as mãos não apenas nos ouvidos, mas no próprio coração. E é por isso que no verso anterior, no verso 21, ele continuava esperançando no Senhor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero crer no Deus da restauração, no Deus da misericórdia. E aí, irmãos, aqui fica muito claro que Jeremias estava combatendo, inclusive em meio a este lamento, mas lembra que é um lamento profético, um lamento de denúncia de pecado, de contrição, de arrependimento, de clamores pela misericórdia de Deus, que ele identifica muito claro aqui quais eram as 3 falsas esperanças que aquele povo tinha. A primeira era uma falsa esperança de que a dinastia davídica superaria qualquer pecado deles. É que aquela promessa dada por Deus ao profeta Davi, ao rei Davi, de que da dinastia de Davi nunca faltaria alguém no trono de Judá, que o cetro de justiça, de poder, de governo jamais sairia da família, da descendência de Davi. Isso para aquele povo judeu bastava. Deus não seria capaz de nos fazer nenhum mal. Deus não seria capaz de nos arrancar da nossa própria nação, de nos fazer subjugar por uma nação pagã que não serve a Deus, porque ele prometeu ao rei Davi que de lá jamais se apartaria o seu trono. A outra falsa esperança que eles tinham era no templo sagrado, que foi construído de forma tão exuberante, preparado por Davi, mas construído pelas mãos do rei Salomão, seu filho, e era um templo gigante, cheio de pedras preciosas, de ornamentos, e que indicava a presença de Deus no meio do seu povo. Eles achavam que pela simples presença daquele templo na sua terra, a terra estava ali invulnerável, protegida, guardada. Era mais ou menos como um amuleto da sorte deles. E a terceira falsa esperança que aqueles irmãos nutriam era na ajuda do Egito. O tempo todo eles tentavam se apoiar, veja, não em Deus, mas naquilo que Deus poderia dar para eles, ou naquilo que outras pessoas poderiam suprir para eles. E todas as vezes que o povo, percebe isso na história? Todas as vezes que o povo de Deus se apoiava no Egito, eles se davam mal. Aqui eles se voltaram contra uma aliança babilônica para se aliançarem ao Egito, e a Babilônia passou pelo Egito, destruiu, subjugou o Egito, e de passagem subjugou Judá, que agora estava aliançada a este povo do Egito, que havia escravizado a nação, vocês lembram, por longos 440 anos. Vejam, são 3 esperanças fracassadas. Primeiro, porque a aliança que Deus fez com Davi não dizia respeito somente à pessoa de Davi, mas à sua dinastia. Mas isso apontava não para os seus filhos, todos pecadores. Se os irmãos depois tiverem um tempinho e bom humor para lerem o relato dos reis, do livro dos reis, os irmãos vão ver a sequência, a dinastia davídica de péssimos homens, homens cruéis, reis injustos, corruptos, impiedosos, ímpios, de modo que isso apontava não para estes filhos naturais de Davi, apontava para o filho de Davi, para o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus o Cristo, que ao vir ao mundo, veio nascido do Espírito Santo, nascido da sua mãe, mas que tinha por marido José, descendente de Davi. Este é o verdadeiro filho de Davi, o leão da tribo de Judá, que veio para romper as cadeias do nosso cativeiro contra o pecado e nos trazer redenção eterna.
Eles deveriam olhar não para Davi, mas para aquele a quem Davi apontava e em quem Davi cria. A segunda esperança fracassa porque eles estavam apostando todas as suas fichas naquele elemento de sorte no meio da sua terra, num lugar construído por mãos humanas. E Deus falava: eu não habito em templo feito por mãos humanas. O que vocês precisam é depositar a fé no Deus que habita corações, no Deus que é Santíssimo Rei e governa a nossa vida e nos dará livramento. Não nessa suntuosidade que para muitos pode intimidar outros povos, pelos relatos fantásticos, miraculosos, dos livramentos de Deus, das guerras vencidas, dos milagres durante o deserto, das provisões que Deus os fez durante toda a sua história. Isso tudo deveria apontar para Deus, não para o templo. E depois essa terceira promessa também, essa esperança falsa, também fracassa, porque eles, confiando no Egito, acabavam abrindo mão de olhar para aquele a quem eles deveriam depositar, em quem eles deveriam depositar a sua confiança, de que a aliança com o Deus eterno, com o Jeová, superava qualquer outro tipo de aliança militar que pudessem trazer algum tipo de segurança para eles. E aí, quando Deus coloca todas essas esperanças, falsas esperanças, no pó, era a hora deles olharem para o Senhor de toda graça, de toda misericórdia. E aí, irmãos, quando nós olhamos esse relato, é importante a gente observar a situação do profeta aqui. Ao mesmo tempo em que ele sabia que Deus daria livramento, ele conseguia sofrer em lugar daquilo que estava acontecendo, em lugar de pessoas que não mereciam as suas lágrimas. Pelo contrário, eram pessoas que queriam o seu sangue, eram pessoas que queriam matá-lo, mas ele conseguia chorar pelos pecados não apenas dele, mas ele lamentava pelos pecados dos seus irmãos que o rejeitavam. Aqui nós lembramos a semelhança desse profeta com aquele filho de Davi, profeta por excelência, Jesus, que veio para os que eram seus, mas os seus não lhe deram ouvidos, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí Jeremias consegue ter essa esperança, traz-se à minha memória, de que há sim um remanescente fiel. Seja aqui, nessa terra que já começou a ser destruída, seja lá naquela terra de falsos deuses, onde o teu povo está escravizado, eu creio que há um remanescente fiel. Ezequiel, por exemplo, que também era profeta, fora levado com outros jovens para a Babilônia. Daniel também, que era um profeta, um homem de oração, um servo fiel, também fora levado para aquela terra como escravo. E eram fiéis, eram remanescentes fiéis. E aí Jeremias começa a lembrar dessas promessas, começa a trazer à sua mente essa vívida certeza de que o seu ministério fiel, árido, aparentemente infértil, haveria de trazer no final uma gloriosa vitória de uma libertação inimaginável para um Deus para um povo que não merecia, porque ele servia a um Deus de misericórdia, que ouve nosso clamor, mesmo quando a gente não sabe o que falar. Quando nós não podemos orar como deveríamos, é bom orar como conseguimos. Algumas dificuldades básicas que podemos ter, irmãos. Dificuldades físicas. Se nós estamos tão fracos fisicamente, doentes, se estamos passando por dificuldades que nos impedem de abrir nossos lábios, de respirar sozinhos, de movermos nossos joelhos ao chão e de orarmos a Deus, por clamar a esta misericórdia, mesmo deitados e parados, façamos com que cada respiração, mecânica ou natural que tenhamos, seja de fato uma oração. Se temos enfrentado dificuldades mentais, angústias, dúvidas, questionamentos, Jesus também os teve. Lembra quando ele estava prestes a ser entregue para morrer na cruz do Calvário? Ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Em outra versão, a minha alma está terrivelmente angustiada até a morte.
E mesmo por essa razão, ele não disse: eu não posso orar. O que ele fez? Ele orou, dizendo: eu tomarei o remédio que o Senhor tem para me dar. A oração para que eu consiga suportar o propósito que Deus já havia estabelecido para a minha vida, por isso seja feita a vontade dele e não a minha. Lendo o comentário de Charles Spurgeon, que pregou nesse texto, ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim: não orar porque você não se sente apto a orar é o mesmo que dizer: eu não tomarei o remédio porque estou muito doente. Ore para orar. Muitas vezes a gente se sente assim, nossa mente está tão confusa, nosso corpo pode estar tão debilitado, a gente pode estar tão cansado na nossa alma, que a gente não sabe nem o que fazer, o que falar, por onde começar. Primeiro a gente se sente confuso no que pedir. Aí a gente lembra que somos indignos para pedir alguma coisa ao Deus que nos ama tanto e que respondemos com tanta infidelidade. E se o nosso corpo estiver debilitado, os irmãos que nos acompanham pela transmissão, talvez alguns estejam em situação difícil na saúde, aí é que a coisa fica difícil mesmo, a gente não encontra força, ânimo, disposição. Mas eis que surge o remédio que está ao nosso dispor. Ore para orar. Senhor, me ajude em minhas fraquezas, eu não sei orar como convém. E se não for com palavras, apenas faça de cada uma das suas respirações as suas orações. Se a dificuldade for ainda espiritual, uma fé enfraquecida, uma dúvida se Deus te ouvirá, se você está aliançado a Ele ou se você se afastou tanto que Deus não lhes dará ouvidos, o que fazer? Sentimento de vergonha, de culpa, pode muitas vezes tentar nos emudecer e nos enrijecer na direção de caminhar para aquele que nos receberá em sua misericórdia. Por isso mesmo, você não se tornará apto para orar por se manter longe do trono da misericórdia, é se aproximando dele. Se eu me sinto desinclinado a orar, dizia Spurgeon, então este é o tempo em que preciso orar mais do que nunca. De modo que qualquer que seja a sua posição neste dia, se você não pode falar, chore. Se você não pode chorar, comece a gemer. Se você não pode gemer, deixe que falem os gemidos inexprimíveis daquele que intercede por nós. E se você nem mesmo pode chegar a isso, deixe que suas orações sejam ao menos respirações, um desejo vital e sincero, o transbordar-se de sua vida interior, na mais simples, na mais fraca forma, e Deus irá aceitar isso. Em uma palavra, quando você não consegue orar como deve, cuide para orar como você pode. E aqui eu me lembro, irmãos, daquela parábola que Cristo contou, quando ele comparava duas orações, uma muito expressiva e externa, talvez eloquente verbalmente, mas cheia de arrogância. Do outro lado, uma oração que não se podia praticamente ouvir, com balbúcios, com gemidos, clamando por misericórdia. A oração que Lucas registra no capítulo 18, a partir do verso 9, tão famosa parábola do publicano e do fariseu. Lembra que o fariseu tinha subido ali para se exaltar. Ele não ficou num cantinho ali para contristar-se diante de Deus. Ele foi para o centro do espaço de culto e erguia as suas mãos dizendo: Senhor, graças te dou porque sou bom, não sou pecador como este publicano. E ao apontar para o publicano, parece que a câmera de Lucas foca agora, parece que foi até difícil achá-lo, ele estava num cantinho, o zoom teve que ser dado. E ali a cena mostra um homem cabisbaixo, batendo no peito, e em seus gemidos só conseguia dizer: tem misericórdia, sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, sou o pior pecador.
e batendo no peito, recebia ali a misericórdia que ele clamava. E Jesus disse: olha, está vendo aquele que exaltado erguia as suas mãos para vangloriar-se diante de alguém? Desceu humilhado. E aquele que se rebaixava humildemente, clamando por misericórdia, não tinha nada para oferecer, palavras eloquentes, verbalizações convincentes, que as pessoas pudessem ouvir e aprovar publicamente a sua oração. Deus o ouviu e o fez descer exaltado, porque os humilhados serão exaltados. Essa deve ser, irmãos, a nossa postura. Muitas pessoas, quando a gente pede para orar em público, talvez não aqui num púlpito, mas num pequeno grupo de oração, num encontro menor, num eco, num Life on Life, ou num grupo discipulado, num encontro jovem, não peça para orar não, que eu não sei orar em público, eu fico com vergonha das minhas palavras. Porque às vezes a gente só consegue enxergar aquilo que externamente é expressado. Mas, irmãos, Deus não se importa com a beleza externa das nossas orações. Nós somos capazes de orar de forma eloquente para as pessoas. E muitas vezes essas orações eloquentes, se carregadas de um orgulho impiedoso, Deus odeia esse tipo de oração. Mas sabe o que é que Deus ama? A sinceridade de um coração humilde, arrependido, dependente, contristado, carente, que diz: Senhor, eu não tenho nem palavras para formular diante do trono do Deus majestoso, do Deus que me vê, sabe quem eu sou. O que eu vou falar diante do Senhor para te convencer? Que palavras eu vou? Eu não sei falar nem o português direito, minha gramática não é perfeita, minha concordância, meu vocabulário é pobre, eu não sei me dirigir ao rei de todo o universo, eu não sei falar nem com o prefeito da minha cidade se ele viesse até mim, quanto mais com o Senhor dos exércitos. Mas Deus ama ouvir aquela humilde oração que o publicano fez, e o atende, e o acolhe. Ele ama ouvir a sua oração, do seu jeitinho, quando ninguém está ouvindo, e quando aparentemente você diz: Senhor, eu tenho vergonha de orar, porque vai sair errado, eu não sei nem por onde começar. E Deus ama dar ouvidos, se inclina para os seus pequeninos filhos, para exercer a sua misericórdia, abraçá-lo, acolhê-lo. É semelhante àquela mãe que, dormindo, o sono cansado da maternidade, de um dia de amamentações, banhos, passeios, mais banhos, mais amamentações, colos, cuidando da casa, dos filhos, e ela pega naquele sono pesado e o bebezinho começa a gemer antes mesmo de exprimir o seu choro, antes mesmo de gritar, ele vai suspirando e gemendo. E a mãe, que pode estar em outro cômodo, de modo incrível, e para nós homens supernatural, sobrenatural, consegue ouvir aquela criança. O pai não ouve. Talvez os irmãos não vão ouvir, mesmo que estejam dormindo junto da criança. Mas a mãe ouve e entende, e acolhe aquele gemidinho, e vai até ela, e coloca-lhe nos braços: estou aqui. É assim que Deus acolhe orações feitas com gemidos, que a gente não consegue exprimir, não consegue formular. Mesmo que a gente esteja num local que nem sinal de Wi-Fi pegue, porque Jeremias estava num calabouço coberto de lama. Veja, um homem santo, um homem que passou a vida denunciando o lamaçal do pecado que cobria a sua nação, que clamava para que aquele povo se arrependesse, se lavasse daquela podridão que os afastava de Deus. Agora se via coberto de lama, sozinho, faminto,
longe de todo mundo, largado para morrer, mas ele consegue, à semelhança daquele bebezinho sozinho no berço na madrugada, clamar pelo seu socorro bem presente na tribulação. Deus estava lá com ele. Ouviste, Senhor, o meu gemido quando eu te clamei. Irmãos, os méritos dessa intercessão não são de Jeremias. Não é que Jeremias tinha crédito diante de Deus, porque lembra que o seu profeta contemporâneo Isaías disse que a maior de sua justiça, quando Isaías era o mais obediente possível, ele via que a sua melhor justiça era comparada a trapos de imundície. Esses méritos só podiam ser do supremo profeta. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 24. Quando o autor vem falando do nosso sumo sacerdote, de quem é o mérito por toda a mediação entre nós e Deus, pela nossa relação, ele deixa claro qual é o elemento que fará parte de uma oração e que a tornará aceitável a Deus. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Lembra na passagem de Gênesis, quando Caim mata Abel? E Deus falou assim: Caim, o sangue do teu irmão clama por mim. Aqui o autor, inspirado por Deus, diz que o sangue de Cristo fala mais alto que o sangue de Abel. O sangue de Cristo conseguia sobrepor a lama que cobria o profeta e assinava aquela oração suspirada, de modo que ela conseguia alcançar os céus, recebida no trono da graça e respondida com misericórdia. E assim ele foi livrado de lá. Algumas semelhanças, irmãos, com esse profeta, falho e pecador, mas temente e fiel a Deus, com o profeta por excelência, nosso sumo sacerdote. Além de ambos serem rejeitados pelo seu próprio povo, os ministérios tanto de Jeremias quanto de Jesus, eles foram marcados pelo ódio sem motivo. Ambos foram desprezados, ambos foram acusados injustamente, e ambos viriam a ser mortos de forma injusta. Foram ridicularizados não apenas pelos líderes da sociedade judaica, eles foram ridicularizados e rejeitados por sua própria família, porque o profeta não tem honras na sua própria casa. Assim como Jesus, a mensagem dele também era rejeitada. Jesus pregava a multidões e acompanhava essas multidões com provisão, com milagres, com curas, ressurreição, transformação de pães, multiplicação de pães e peixes para alimentar aquele povo. Jesus os amava, perdoava, acolhia, visitava, comia com eles, mas as suas palavras também eram rejeitadas. Mas uma outra semelhança une esses dois homens, é que ambos eram homens de oração. Jeremias consegue escrever um livro de lamento, carregado de profunda tristeza, dúvida, incompreensão de ideias, mas ele conseguia sintonizar-se aos céus por meio de suspiros sinceros, clamando por misericórdia. E Jesus o fazia constantemente. Nós estamos tendo a oportunidade de estudar com adolescentes e jovens a vida de oração de Jesus. E é incrível como os evangelistas, Mateus, Marcos e o próprio João, eles não dão muito destaque para a vida de oração de Jesus. Mas Lucas
que é o único a registrar essa oração do publicano e do fariseu, ele consegue registrar em todo o seu evangelho vários momentos em que Jesus orou, antecipando grandiosos eventos da sua vida. Quando você compara, por exemplo, o evento do batismo de Jesus, você não vê Mateus e Marcos falar em oração. Apenas Lucas diz: enquanto Jesus orava, veio o Espírito Santo em forma de pomba, pousou sobre ele, dos céus se abriu, a voz vinha descendo de lá que dizia: este é o meu filho em quem tenho todo o meu prazer. Quando Jesus é interpelado pelas pessoas, acusado de ser um falsário ou apenas um simples profeta, ele chega para os seus discípulos, ou na verdade os seus discípulos chegam até ele, e aí Mateus diz apenas o local onde eles estavam. Marcos também enfatiza onde é que eles estavam, mas apenas Lucas diz que enquanto os discípulos se aproximavam de Jesus, Jesus estava orando. E sendo interrompido em sua oração, Jesus pergunta: e vocês? O que dizem a meu respeito? E é de lá que Deus o Pai, respondendo à oração do seu filho, ilumina o coração de Pedro para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta de oração. Outro evento especial da vida de Jesus, quando ele estava no monte, que lá em Mateus capítulo 17 ficou registrado como o Monte da Transfiguração. Lembra do episódio quando Jesus está com Pedro, Tiago e João ali, e eles sobem ao monte a fim de orar? Apenas Lucas diz que é a fim de orar, e estando lá, aparece Moisés e Elias. E naquela glória, o céu descendo e tocando a terra, Jesus orando, a resposta do Pai é: Pedro, Tiago, João, vocês estão vendo este homem? Moisés, ele representa a lei. Vocês estão vendo Elias? Ele representa o profetismo. Mas vocês devem dar ouvidos ao meu filho, a ele ouvi. Ele é o verbo que se fez carne, ele é a minha vontade revelada a vocês. Deem ouvidos a ele. E em todos os outros grandes momentos e eventos da vida de Jesus, Lucas traz esse acréscimo que faz toda a diferença. Jesus estava orando, Jesus se retirava para orar. Jesus, antes de pregar e ministrar a sua cura no seu ministério, diz o texto, Jesus se retirava para estar com o Pai. Jesus era um homem de oração, sendo o próprio Deus. Que desculpa nós temos, irmãos, para não termos uma vida de oração? Se Jesus orava, que dirá o tamanho da nossa necessidade? Não temos desculpas físicas, mentais ou espirituais. A gente precisa o tempo todo estar diante do Senhor. E mesmo que haja algum pecado que tente nos envergonhar diante de Deus, nos afastar do Senhor, e que nos sugira a seguinte ideia: eu vou ficar um tempo sem orar, porque eu pequei o mesmo pecado que venho cometendo, pedindo perdão, e agora eu já estou me sentindo sem vergonha diante de Deus por fazer a mesma coisa e pedir perdão pela mesma coisa todos os dias. Eu vou me afastar, a fim de que eu me sinta mais digno na próxima oração. Nas palavras de Spurgeon, arrependa-se por não querer se arrepender. Lamente, porque você não consegue se lamentar. E ore, até que você consiga orar. Fazendo isto, Deus te ajudará. Vamos orar ao Senhor? Não queira escolher as melhores palavras diante de Deus agora. Coloque seu coração. Diga: Senhor, Tu sabe quem eu sou, como estou, o que tenho feito, o que tenho pensado. Tu estás vendo o lamaçal onde eu me encontro, um lamaçal de dúvidas, questões,
lamentos, angústia, dor, doença, aperto financeiro, solidão relacional. Ah, Deus, Tu estás me vendo. E se você não consegue pronunciar, apenas suspire no seu coração, dizendo a Deus o que você precisa. E Deus nos dará muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é um Deus de graça e misericórdia. O Deus misericordioso ouve as nossas fracas orações. Deus maravilhoso, nós queremos rogar por Tua graça, Deus, nesta manhã, por Tua misericórdia. Ó Deus, que o Senhor possa olhar para nós através do sangue do Teu Filho, porque em nome de Jesus, pelos méritos dEle, por causa do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, é que nós podemos apresentar essa oração ao Senhor. E é por causa da intercessão de gemidos inexprimíveis do Teu Santo Espírito que a nossa oração vai recebendo a Sua caligrafia. E Tu reconhecerás a letra quando chegar ao trono da Tua graça, e as correções terão sido feitas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas uma coisa nós sabemos, Pai, nós queremos pedir perdão, Senhor. Queremos nos arrepender dos nossos pecados verdadeiramente. Queremos parar de dar desculpas para uma vida medíocre, rebelde, longe do Senhor. E queremos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, a Tua restauração. Porque o Senhor é como um pai que disciplina o filho que ama, não para a sua destruição, mas para a sua restauração. Foi assim que o Senhor restaurou a nação de Judá, os trouxe à terra novamente, reconstruiu todas as coisas e lhes deu a redenção por meio do Teu Filho. Foi assim que o Senhor também tirou daquele calabouço o profeta Jeremias, atendendo a um suspiro, a uma respiração de contrição e sincero pesar de coração, mas com fé de que o Senhor poderia livrá-lo. Nós cremos, ó Pai, que Tu podes nos dar livramento nesta hora, neste dia. Visita, Senhor, cada coração, cada lar, traz alívio, consolo, força, renovo, esperança, fé, Senhor, confiança. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e levanta, revigora a nossa alma para estar em comunhão contigo, rejeitando as ofertas do mundo, as falsas promessas, as falsas esperanças, e que assim finquemos nosso pé para longe da lama do pecado e para junto da rocha inabalável que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É assim que nós oramos, é assim que nós suspiramos, é assim que nós pedimos humildemente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.